então acho que a gente pode começar para aproveitar, né, esse tempo. Obrigada, Eliana. Para aproveitar esse tempinho que a gente tem, né, que é um tempo curto para começar. A gente já deu, né? Obrigada, Van. A gente já deu 5 minutinhos, né? Eu acho que deu tempo para as pessoas. Patrícia, obrigada, Rose, Andresa, para as pessoas irem chegando, né? Então, eu vou começar a conversar com vocês e aí vocês vão fazendo perguntas também, tá? Que aí, de vez em quando, eu vou dando uma olhadinha aqui e vou conversando com vocês para eu não ficar aqui falando sozinha, tá bom? E aí, se complicar, né, se a transmissão começar a ficar ruim, aí eu vejo como é que faço para desligar aqui, tá? Os comentários e aí depois eu volto. Mas por enquanto tá tudo bem, né? Que bom. Então, gente, o tema de hoje é narcisismo materno e relações familiares tóxicas, né? Um tema escolhido pela Jéssica Brito. Obrigada, Jéssica. Né, eu não sei, não vi ainda se a Jéssica chegou, porque tem várias pessoas chegando ao mesmo tempo, né? E eu não consigo ler, espero, né, que a Jéssica esteja aqui, ou se ela não estiver agora, imagino que ela vai ver depois, né, a gravação, que dando tudo certo, né, vai ficar gravada essa live. Então, para falar um pouquinho, né, sobre o narcisismo materno, e a gente vai falar também, né, sobre relações tóxicas, né, na família. Antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre um transtorno, que é o transtorno de personalidade narcisista. O que vem a ser esse transtorno? Né, começando pelo começo, na verdade, antes de falar do transtorno, né, eu queria pontuar, né, que eu sou gestalt terapeuta. Né? Então, enquanto gestalt terapeuta, a gente não tem absolutamente nenhuma simpatia em etiquetar pessoas, né, em rotular pessoas. Mas é muito importante, a gente entende isso, né, a Gestalt terapia ela também trabalha com psicodiagnóstico, né, mas o nosso psicodiagnóstico ele é processual, né, então assim, nós não ignoramos, tá? Os transtornos, o conhecimento dessa área, nós sabemos que é importante também, nós só não rotulamos as pessoas, né? São informações úteis, né, que nos ajudam na nossa atuação na clínica, né, como fazer melhores intervenções, mas antes, né, de qualquer diagnóstico, antes de qualquer rótulo, nós vemos aquela pessoa que está ali. Tá? Mas então, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre transtorno de personalidade borderline. Tá? Que está descrito no DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, né, de Transtornos Mentais. Sugiro, né, quem quiser se aprofundar, quem quiser saber um pouco mais, que leiam. Né? E quem é da Gestalt terapia, ou então quem é simpatizante, tem um livro do Yontef, Gary Yontef, que eu gosto muito, que se chama Processo, Diálogo e Awareness. Ensaios em Gestalt terapia, tá? E o Yontef, no capítulo 9, ele vai falar sobre tratando pessoas com desordem de caráter, tá? E né, desses tópicos que ele vai trabalhar é justamente o transtorno de personalidade narcisista. Tá? Então, quais seriam as características, entendendo que as pessoas não são iguais, elas podem manifestar, podem apresentar características diferentes. Eu vou falar das mais frequentes, tá? Não é para juntar todas as características e colocar numa mesma pessoa, então tentar identificar, né, brincar de CSI, de cold case, né? Não é isso. Né? Mas assim, falar quais são as características, né, que são mais frequentes para a gente poder compreender um pouco, tá, sobre esse transtorno. Então, são pessoas que têm um padrão de grandiosidade. Né? O que seria isso? Para essas pessoas, com esse transtorno, tudo delas é melhor, é maior, é mais eficiente. Elas têm aquilo, né, que se chama comumente de um ego inflado.
Elas se sentem superiores a outras pessoas. Uma outra característica que está bem relacionada a essa é justamente, né, uma necessidade de admiração. São pessoas que querem ser notadas, querem não, elas precisam, né, precisam de aplauso, de reconhecimento público. Uma característica muito frequente é a falta de empatia, né, porque elas olham para elas mesmas, né? Se a gente for lembrar do mito de Narciso, né, ele via a própria imagem refletida na água, ele se apaixonou por essa imagem e ele se afogou, porque ele queria dar um beijo na própria imagem, né? Então, se a pessoa ela olha para o próprio reflexo, ela não olha para o outro, né? Ela tem essa dificuldade de olhar, e se ela não olha para o outro, ela não tem empatia, né, pelo outro. Um comportamento impulsivo, um comportamento por vezes agressivo, superficialidade, né? São pessoas que elas não vão se aprofundar nas relações. Até porque, né, para sair da superfície, a gente precisa olhar o outro, né? E são pessoas que têm dificuldade de olhar para o outro, né? São pessoas que olham para si, né, em primeiro lugar. A exploração é uma característica comum, porque são pessoas que vão atuar, vão agir em benefício próprio. Então, elas não vão ter problema nenhum, né, em passar a perna na outra pessoa, né, em usar a outra pessoa, de passar por cima, porque o que vem em primeiro lugar são as próprias necessidades. Então, são pessoas que sentem dificuldade em olhar para a necessidade do outro. Na verdade, nem importa muito, né, essa necessidade do outro. Elas têm uma reação, né, de raiva a estímulos mínimos, são pessoas que têm têm pouca tolerância à frustração. São pessoas que costumam reagir mal, tá, à frustração, quando são contrariadas. São pessoas que suportam muito pouco, né, quando são contrariadas, ou então quando não são o centro das atenções. Apresentam comportamentos ou atitudes arrogantes ou então insolentes, né, até porque são pessoas que são privilegiadas, elas não são comuns, elas não são como as outras pessoas. E elas, em geral, possuem uma autoestima muito frágil. E aí vocês vão pensar, mas não está combinando. Como assim? Se ela tem um ego que é inflado, se elas querem aplauso, se elas aparecem muito, se elas se sentem superiores a outras pessoas, como assim, né, a autoestima dela é frágil? É justamente por isso. É indefesa, para se defender, né? Elas acabam tendo essa super imagem delas mesmas, porque na verdade a autoestima ela é muito baixa, ela é muito frágil, tá? Então seria isso. Boa tarde, Grazi, chegando. Então por que eu comecei falando, né, do transtorno de personalidade narcisista? Porque existem homens, existem mulheres com esse transtorno e que apresentam essas características ou outras características mais frequentes, né, nesse transtorno. E as mulheres, elas podem se tornar mães. E o que será que vai acontecer com uma mulher de transtorno de personalidade narcisista quando essa mulher ela tem um filho? Será que ela vai ficar curada? Será que essas características vão desaparecer? Será que ela vai olhar para aquele bebezinho e ela finalmente vai deixar de olhar para ela mesma e ela vai olhar para o outro? Será que finalmente, né, tendo um bebezinho, Nath, boa tarde, ela vai se apaixonar, né, por aquele bebezinho? Ela vai deixar de vir em primeiro lugar? Será que
ter um filho, será que a maternidade, ela vai mudar essas características numa mulher que apresenta um transtorno de personalidade narcisista? O que vocês acham? Respondam para mim. O que acontece quando essa mulher tem um filho? Ela se transforma? Digam para mim o que vocês acreditam. Já vou adiantar que não. Né? Mulheres que apresentam esse transtorno, né, quando elas têm um filho, elas continuam com essa característica. Né? E elas vão se tornar mães narcisistas. Né? A diferença é que elas vão ter um filho. Elas vão ter, né? A Vanvan está dizendo aí que não. Que elas não, a Jéssica também acha que não vai se transformar, a Márcia também diz que não, Marilene também acredita que não, a Vânia que não. Exatamente, a Nath, né? Exatamente. A Júlia está dizendo que ela vai exigir, vai passar a exigir do filho que ele a adore. Né? Então, se essa mulher ela é o centro das atenções, ela não vai deixar de ser, ou não vai deixar de desejar ser o centro de tudo, né? Porque ela teve um filho. Muito pelo contrário. Né? Então, esse tema, ele é um tema muito espinhoso. Né? E por que ele é um tema espinhoso? Por que é difícil falar sobre o narcisismo materno? Principalmente aqui no Brasil e na América Latina, né, existe um mito muito forte do amor materno. E se romantiza muito, né, a maternidade. Então, toda mãe ama o seu filho. Vocês já ouviram isso? Que toda mãe quer o melhor para o seu filho, toda mãe quer o bem do seu filho, toda mãe prioriza a criança, o filho vem sempre em primeiro lugar. Toda mãe quer que o seu filho seja feliz, né? Toda mãe acha que seu filho é bonito, toda mãe acha o seu filho lindo, né? Toda mãe se compadece com a dor do filho. Né? Toda mãe daria a própria vida pelo filho. Né? Então, toda mãe quer o melhor. Toda mãe quer que o seu filho seja bem-sucedido. Mas será que é assim mesmo? Será que toda mãe? Primeiro que quando a gente fala qualquer coisa, toda mãe, toda mulher, né, já são expressões fadadas ao fracasso. Né? Porque não existe toda mãe. Todas as mães não são iguais. Existem mães, existem mulheres, várias. Cada mulher vai vivenciar essa experiência da maternidade de uma forma diferente. Né? Então, tem mulheres, por exemplo, que amam seus filhos incondicionalmente e mulheres que jogam o seu filho no lixo. Né? Então, assim, existem formas diferentes, né, de exercer a maternidade. E o que a gente vai falar aqui hoje é justamente sobre maternidade narcisista, né? Sobre o que acontece quando essa mulher ela tem um transtorno de personalidade narcisista. E assim, eu já dei uma olhada aqui, né? Eu bati o olho numa pergunta da Fernanda Roberta, que ela pergunta qual é o tratamento. Então, em geral, né, uma pessoa independente se é homem ou se é mulher, né, que apresenta esse transtorno, essa pessoa ela não procura ajuda. Por quê? Para ela não é um problema. Ela é incrível, ela é maravilhosa, ela é sensacional, ela é melhor do que as outras pessoas. E a culpa, quando acontece alguma coisa, a culpa é do outro. São mães, né, no caso das mães, que culpabilizam muito os seus filhos.
elas não se responsabilizam. Então, não tem por que elas se tratarem. Quando uma pessoa, né, com personalidade narcisista procura ajuda, né, ou um tratamento psiquiátrico, ou um tratamento psicoterápico, é quando existe uma outra comorbidade, né? Quando essa pessoa apresenta um outro transtorno, como por exemplo, né, essa pessoa ela tem, né, um transtorno de personalidade borderline, narcisista. De vez em quando eu vou falar porque às vezes eu troco na minha cabeça. Mas pode ser também uma comorbidade, né? Uma mesma pessoa, ela pode apresentar um transtorno de personalidade narcisista, borderline e antissocial. Algumas características são muito próximas e muito parecidas, tá? Mas enfim, a gente está falando da narcisista, né? Então, essa mesma pessoa que ela apresenta esse transtorno, ela só vai procurar ajuda se ela, por exemplo, desenvolver um transtorno do pânico. Então, está causando incômodo nela mesma, está causando uma dor, mas não transtorno de personalidade. Ela vai pelo transtorno do pânico. Ou então, quando essa pessoa desenvolve, por exemplo, um transtorno alimentar, ou então abre um quadro depressivo, né? Então, ela vai buscar ajuda por outros motivos, por isso não. Agora, uma coisa que é muito comum são pessoas que convivem, né, com essas pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, que buscam ajuda, porque são muito prejudicadas, são pessoas que sofrem muito, né, são muito machucadas. Porque se a gente viu que uma pessoa, né, com transtorno de personalidade narcisista não tem empatia pelo outro, essa mãe, ela não vai olhar para as necessidades desse filho. Ela não vai olhar para a dor, para o sofrimento desse filho e também não vai se alegrar com a alegria desse filho, com as conquistas desse filho. Né? Muito pelo contrário. É uma coisa que é muito comum, são mães que minimizam, por exemplo, a dor daquele filho. Né? O filho está sentindo uma dor, ela fala, isso daí não é nada, isso vai passar. Ou então ela, né, ela é a referência. Não, mas eu já tive isso, mas a minha dor era muito maior, o meu problema era muito sério. O seu não é. Isso daí vai passar, não é nada. Ou então, quando um filho, por exemplo, abre um quadro de depressão, isso daí é preguiça. Passa o dia inteiro deitado na cama, porque é preguiçoso, porque não quer fazer nada. Né? Isso daí é frescura. Então não empatiza com a dor do outro, né? Com as necessidades do outro. E quando, né, essas mulheres elas são agressivas, quando elas humilham esse filho, elas cognitivamente elas entendem que elas estão machucando aquele filho, mas emocionalmente não, porque elas não se importam com isso, né? Então, a necessidade delas sempre vem antes da necessidade dos filhos. Né? Então, e como a gente viu antes, são mães que carecem de autoestima. Elas têm uma autoestima muito baixa. Né? Então, o que elas vão fazer para se sentir melhor? Né? Elas vão utilizar esses filhos, né, para cobrir as suas carências, né, as suas necessidades, e elas vão fazer de tudo para que esses filhos sejam dependentes dela, para que elas possam usar esses filhos, né, como um tapa-buraco do seu vazio emocional. Eu estou falando aqui sem parar, mas eu vou começar a dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês, tá? A Júlia está perguntando se a manipulação é uma das características. Sim. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista são pessoas extremamente manipuladoras. Por quê? Como as necessidades delas,
né, vem em primeiro lugar, elas vão fazer de tudo para conseguir o que elas querem. E uma das táticas é a manipulação. É comum, inclusive, que mães com essas características, quando elas têm mais de um filho, que elas coloquem um filho contra o outro, que elas mintam, que gerem intrigas, né? Então, são relações absolutamente tóxicas, né? São relações familiares muito tóxicas, nada nutritivas, né? Então, por quê? Mas para quê? Por que ela vai jogar um filho contra o outro? Porque dessa forma ela está enfraquecendo a relação desses filhos, né? E ela acaba ficando no centro, se ela joga um filho contra o outro. A Marilene está perguntando se ela compara os seus filhos. Sim, ela compara, e a referência é sempre ela. Então, ela elege um filho para ser o filho querido, né? Aquele filho que ela mais gosta, e que, claro que é aquele filho que se parece mais com ela, porque ela é autorreferenciada, né? Tudo diz respeito a ela. Ela não vê aquele filho, né? Porque aí vocês podem pensar, ah, que bom, então tem um filho que vai escapar disso tudo, né? Ela vai ser uma boa mãe para esse filho. Não, não vai ser. Porque ela não vai olhar esse filho como uma pessoa diferente dela. Ela olha esse filho como um prolongamento dela, como uma extensão dela. Então, esse filho ele não pode ser diferente dela. Ele é um filho também muito cobrado, né? Porque ele tem que ser o melhor em tudo também. Ele é o querido, tudo é para ele. Mas esse filho ele não pode contrariar essa mãe. Ele não pode fazer escolhas diferentes das escolhas dessa mãe. Porque a mãe, uma coisa muito comum também, são essas mães infantilizarem os seus filhos. Como assim? São mães, por exemplo, de filhos adultos que continuam dando dinheiro para eles, como uma forma, né, de minar a independência, a autonomia desses filhos, para que esses filhos não saiam de casa, né? Então são mães que falam assim: ah, mas você não precisa trabalhar, mas você não precisa sair de casa. Aqui você tem tudo, né? Então os filhos eles nunca têm, por exemplo, um relacionamento bom o suficiente. Né? A namorada nunca é boa o suficiente, o namorado nunca é bom o suficiente, né? Para que esse filho não se case, para que esse filho não saia de casa, não saia, né, de perto dessa mãe. Aí vocês podem pensar, então, mas é porque essa mãe ama esse filho, ela não quer que ele vá embora. Não, ela ama a si mesma, né? Na verdade, ela quer que esse filho fique com ela. Não, isso não é amor, né? Não é amor por si. É uma dependência emocional. Ela quer que esse filho fique com ela para tentar suprir as suas necessidades emocionais. Não é porque ela ama, né, esse filho. Aqui, se a Eliana está perguntando, se a mãe narcisista está tão preocupada apenas com ela, podemos dizer que ela não ama o filho? Podemos. Podemos, Eliana. Sabe por quê? Para a gente amar alguém, a gente precisa reconhecer o outro como um outro diferente de nós, como uma pessoa, né, com necessidades, né, com pessoas com características, com uma vida própria, com uma singularidade, né? Então são pessoas que elas não enxergam o outro, né? Não nem reconhecem aquele outro, né? Do que aquele outro gosta também não importa, né? Porque ela é que escolhe, né, o que o outro deve gostar, né? Como o outro deve se relacionar, como deve se vestir. Aqui a Grazi está perguntando se é uma relação simbiótica. Por um lado, até poderia, Grazi, porque é como se fosse um prolongamento dela, né? Só que ela acaba, e emocionalmente ela também se mistura, né, com esse filho, né? Porque ela quer que aquele filho tenha as mesmas características que a dela.
Mas isso não é verdadeiro em relação a uma relação simbiótica, né? Porque esse filho ele não se reconhece nessa mãe também. E isso gera muito sofrimento também, principalmente quando chega na adolescência, né? A adolescência é um momento, né, e com características muito saudáveis de separação, né? Quando os filhos, por exemplo, né, de uma família que é muito religiosa, e quando esse filho, ele diz, eu não quero mais ir para a igreja. Essa família fala, como você não quer ir para a igreja? Como assim? Você foi a vida inteira. E aquele adolescente fala, não, eu não quero ir porque eu não gosto. Né? Então, isso é uma forma de se diferenciar daquela família, né? De ser um ser único, singular. Né? Ele não faz parte, né, daquela relação confluente. Então, Júlia, não, foi a Júlia que perguntou, não, foi a Eliana que perguntou da relação simbiótica. Eu acho que uma expressão melhor, ao invés de ser uma relação simbiótica, eu acho que pode ser confluente. Tá? O que é uma relação confluente? As fronteiras, elas, aliás, não tem fronteira entre as pessoas. Né? Uma pessoa não se diferencia, né, da outra. Né? Então, elas têm que fazer a mesma coisa, têm que gostar das mesmas coisas, têm que pensar da mesma forma. E aí, quando uma dessas partes, né, em geral, né, o filho, né, quando ele quer sair fora dessa relação confluente, essa mãe não aceita. E ela fica ou extremamente agressiva, ou ela pode também se fazer de vítima, né? Porque se uma das características é a manipulação, ela pode dizer, né, que ela é uma mãe que se sacrifica, que ela faz de tudo por aquele filho, né? Porque afinal de contas ela dá todo o dinheiro que ela tem para aquele filho, que ela se sacrificou, ela abriu mão da vida dela por causa daqueles filhos, né? Então ela vai dizer que aquele filho é um filho ingrato, né? Se aquele filho ele quer sair de casa porque ele é uma pessoa adulta e porque ele tem uma vida, né? Então ele quer se diferenciar, ele quer se separar, né, daquela família até para ter uma vida independente, saudável, autônoma. Essa mãe não aceita, né? Ela diz que aquele filho está matando, que ela está ficando doente por causa dele, né? Porque ele quer sair de casa. Um filho, por exemplo, que quer estudar fora, que quer morar em outro lugar ou que quer morar em outro país, né? Essa mãe não aceita, né, de forma alguma. Júlia, você está perguntando se tem níveis de narcisismo. É uma classificação única. Bom, não existe um único tipo, né, ou uma única forma de narcisismo. Se vocês forem dar uma olhada lá no DSM, né, existem um número de características que se pode identificar aquela pessoa com esse transtorno. Né? Mas uma pessoa ela não é mais ou menos narcisista, mas o que pode ser diferente é a maneira com que essa pessoa ela vai manifestar esse transtorno. Né? Como eu falei, tem pessoas que elas podem ser mais dramáticas, né? Podem ter um narcisismo mais encoberto, que é mais difícil de perceber, porque aquela pessoa ela é muito humilde. Né? Então é difícil, ela não tem essa característica óbvia, né, de que ela quer aparecer, que ela é o centro das atenções. Não, são pessoas que são muito humildes, que se sacrificam muito pelo outro. Né? Elas chamam a atenção de uma outra forma. Né? Ou então são pessoas que mentem muito, né? Ou elas aparentam. Por que é uma relação tóxica também na família? Porque ela pode ser de um jeito, né, para uma filha, por exemplo. Ela pode super maltratar aquela filha. E para o marido, ela pode se comportar de uma forma totalmente diferente. Ela é a melhor mãe do mundo. Então, aquela filha, ela acaba sendo, né, taxada como louca. Como assim? Ela é uma mãe maravilhosa. E assim, ela é super carismática e todo mundo gosta dela. Como assim? Tem alguma coisa errada com essa filha?
Não com essa mãe ela é ótima, ela faz de tudo, né? E eu tô falando filha aqui também, porque uma das coisas, né, que acontecem com frequência e o que se agrava é a relação justamente, né, dessa mãe com uma filha, quando essa filha é mulher. Por quê? Aí vai entrar uma outra característica que é a rivalidade. Essa filha, ela acaba sendo vista também como uma rival. E essa mãe, ela acaba se sentindo também em desvantagem. Isso não pode acontecer, né? Principalmente, né, os problemas eles vão se agravando na adolescência, né? Quando aquela menina cresce, ela começa a chamar atenção, né? Ou ela fica com um corpo muito bonito, ela é muito elogiada. Isso acaba incomodando muito essa mãe. Então ela costuma colocar defeitos nessa filha, às vezes de uma forma muito sutil, né, Júlia? Então acho que por isso você está perguntando dos níveis de narcisismo. Então vai depender da maneira com que ela vai manifestar. Pode ser uma maneira muito sutil. Assim, por exemplo, filha, não coloca essa roupa não. Essa roupa, ela tá marcando muito as suas pernas. Ou então, ela não tá te favorecendo. Ela tá te deixando com os seios muito grandes. Né? Então, ela vai pegar uma característica que ela considere como um defeito no corpo daquela filha e ela vai ressaltar. Né? Então, isso seria uma maneira muito sutil, porque ela quer ajudar aquela filha. Né? E aí ela tá. Ou então ela quer que aquela filha ela melhore. Ou aquele filho, por exemplo, né, que foi super elogiado num trabalho. E aí, essa mãe, na melhor das intenções, ela quer que esse filho melhore. Ela vai exatamente naquele pontinho, né, que não foi tão bom assim, ela vai dizer, ai filho, mas aqui poderia ter melhorado. Aqui você poderia ter feito de outra forma, podia ser melhor aqui. Né? Ou então esse filho tirou um 7. Filho. E assim, esse 7 para ele foi muito importante, porque ele batalhou muito para conseguir tirar aquele 7. Mas essa mãe ela não vai validar o esforço desse filho. Por que não foi 10? Por que não foi, né, uma nota máxima? Porque quando eu tinha a sua idade, eu sempre tirava 10. Né? E aí ela olha para si, ela se usa como referência. Né? E ela não valida o esforço desse filho. Né? Ela não costuma validar o que o filho sente, o esforço que o filho faz. Né? Então, deixa eu ver o que mais que vocês estão perguntando aqui. Tá, a Márcia está perguntando, não pode ser considerada apenas uma atitude egoísta ou é sempre considerado patologia? Então, Márcia, como eu disse, de acordo, né, com o DSM-5, existem características que são mais frequentes nesse transtorno. Né? Então, existem uma série de características, né, e assim, para uma pessoa ser classificada, né, ou para ser identificada assim, dentro desse quadro, né, desse transtorno, ela precisa apresentar algumas características. Não é simplesmente uma pessoa apresentar uma atitude egoísta. São várias as coisas, né? Um conjunto de coisas. Para uma mãe, por exemplo, né? Para uma mulher ser considerada, classificada é horrível, mas assim, para uma mulher ser considerada, né, como dentro desse transtorno, não seria uma característica só, né? Porque não é simplesmente o egoísmo. Né? Uma coisa poderia ser, porque para aquela mulher, isso poderia ser considerado egoísmo na nossa sociedade, quando aquela mulher, por exemplo, ela se coloca em primeiro lugar. E isso poderia ser egoísmo, porque o que é socialmente aceitável é que ela coloque o filho em primeiro lugar e ela venha depois. Isso seria uma coisa. Agora, outra coisa é quando são várias as características, né, como a inveja,
por exemplo, né, com essa mãe, ela se incomodar com a beleza da filha, essa mãe colocar defeitos no corpo da filha. Nossa, você é toda deformada. Ou nossa, sua perna ela é grossa demais. Ou então, ou quando é mais encoberto. Nossa, você tem um rostinho tão bonito, né? Você poderia emagrecer mais. Se você emagrecer, você vai ficar mais bonita ainda. Né? Então, tem sempre um tom, né, pejorativo. A Fernanda Roberta está perguntando se tem idade para o início. Então, Fernanda, o que os autores falam? Eles falam de uma infância, né, em geral, né, uma criança que vai desenvolver depois. Não é determinista, tá, gente? Não é que ela vá desenvolver, mas aumenta a probabilidade dessa criança desenvolver um transtorno de personalidade narcisista quando essa criança ela não é vista. Quando, por exemplo, ela mesma tem uma mãe com esse transtorno. Ou quando essa criança ela não é validada, ou quando essa criança, por exemplo, ela é superestimada. Ou então essa criança ela recebe 1000 elogios pelo que ela nem fez. Ela é sempre a melhor em tudo quando a nota dela nem era boa. Né? Então ela vai crescendo com um ego frágil. E aí na adolescência ela vai começar a desenvolver, né, esse transtorno. Agora, quando a gente fala de transtorno, não existe uma etiologia, né? Não existe uma causa, né? Ali cientificamente comprovada, né? Para a causa daquele transtorno, mas existem hipóteses, né? Para o surgimento desse transtorno. Ah, a Virgínia tá aí. Deixa eu ver. Ah, a Vivi está falando, às vezes tem um filho só para usar como troféu, porque ela é maravilhosa e ela gerou. O filho ele é como um objeto. Aham, tá. Acho que eu já respondi para a Márcia. A Júlia está perguntando se em algum momento a tomada de conhecimento dessa patologia. Eu imagino que seja uma tomada de consciência, né? Da própria pessoa se dar conta de que ela apresenta esse transtorno. Júlia, não. Em geral, né? Assim, é claro que quando a gente fala sobre gente, né? A gente fala sobre humano, a gente, é complicado a gente falar que não, nunca, né? E nem falar toda, nenhum, né? Mas assim, é muito difícil que uma pessoa se dê conta com que ela está apresentando um transtorno se ela não reconhece aquilo como um problema. Ela não é um incômodo para ela, porque ela se incomoda com todo mundo ao redor dela. Então, ela não olha para ela mesma como apresentando alguma coisa, né? Como apresentando algum transtorno. A Grazi está dizendo, acredito que nem todas são iguais, até porque temos que levar em consideração a história de cada uma. Exatamente. A Márcia está rindo aqui, dizendo que a mãe ama todos os filhos igualmente. Esse é uma das maiores crenças, né? Uma, que a mãe ama incondicionalmente o filho. Né? E uma outra crença é que a mãe ela ama de forma igual a todos os filhos. Né? Isso não vai acontecer, né? Numa mãe que tem essas características. Né? Ou ela vai escolher um filho para ser o filho amado e ela vai humilhar os outros, né? Ou então não vai, ela vai ficar botando um filho contra o outro e ela vai ser, né, agressiva com todos ou vai apresentar um comportamento, né, tóxico. Sim, aqui tem um comentário dizendo que perdemos o sentido da individualidade.
Essa é uma das consequências, né? Ou uma das sequelas desse relacionamento tóxico, né? É muito difícil. Os filhos eles precisam fazer uma força muito grande, por exemplo, para ter autonomia, né? Para sair de casa, para se enxergarem como uma pessoa que tem características próprias, né? Com necessidades próprias, com desejos, né? A Gabi falando que é o mito do instinto materno. Toda mãe se realiza através do filho, não amor como amor de mãe. Aham. Aqui, olha, tem uma pergunta aqui eu não sei, J. Moura. Poderia ocorrer uma competição dela com a criança, visto que a chegada da criança já se torna o centro das atenções instantaneamente? Sim, isso pode incomodar muito, né? Quando a criança ela chama mais atenção do que a mãe, né? Isso pode ser sim um incômodo. Deixa eu ver. Uhum. Tá, e também ela pode, aqui a Graziele está falando, eu acredito que ela utiliza o filho como fonte de atenção. Pode ser também. Aham, tá. E aqui retomando, né, a pergunta da Fernanda Roberta, que ela diz qual seria o tratamento. Então, gente, aí vamos supor que essa pessoa, né, por outro motivo, ela busque um tratamento psicoterápico e aquele terapeuta ele consiga, né, identificar, né, que seria um transtorno de personalidade narcisista e uma das formas seria justamente trabalhar, né, essa autoestima, né, esse ego que é muito frágil dessa pessoa. É um cliente difícil de lidar, né? Porque ele coloca à prova o tempo todo o terapeuta, porque esse terapeuta ele tem que ser o melhor para estar com ele, né? Então, assim, é difícil, mas ao mesmo tempo, né, é importante, né, que o terapeuta ele esteja ali 100% presente para ele, né, numa relação autêntica, né, o terapeuta ele pode ajudar muito essa pessoa a criar, né, de fato, né, um laço verdadeiro, uma relação autêntica com o outro, né, que o terapeuta, né, ele também nesse trabalho, né, que aquele cliente ele possa ver o terapeuta também ali como uma pessoa, né, e criar uma relação de respeito. Aham, tá. Então já fui andando para trás. Agora eu vou olhar, vou andar aqui para frente. Gente, como o tempo passa rápido. Faltam 10 minutinhos para terminar a live. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em algumas coisas que eu anotei. Ou daqui a pouco eu volto aqui para ver de novo aqui vocês. Uma das características seria a vaidade extrema. Isso, relembrando, tá, gente, são características mais frequentes. Isso não significa, né, que uma mãe ela apresente todas essas características. Ela pode apresentar características diferentes também. Deixa eu ver. São excessivamente controladoras, né? Então, o controle e a manipulação estão muito juntos ali também. Controle no sentido, né, de ela querer controlar a vida, né, daquele filho para torná-lo dependente, para ficar perto delas. Elas têm um medo muito grande também, né, de não serem valorizadas, né, de não serem reconhecidas, respeitadas, né, amadas. Então elas vão fazer de tudo, né, para deixar, para manter esses filhos, né, perto delas. Não aceitam críticas e elas utilizam muito o título de mãe para justificar o seu comportamento, né? Elas não pedem, elas mandam. Então elas falam: eu sou sua mãe, né? Eu faço o que eu quiser com você porque você é meu filho, né? Então ela não vê aquele filho como diferente dela, né? Como separada, né? E essas mães,
elas podem sim ser denunciadas, né? Porque elas podem sim ser extremamente agressivas, né? E uma agressividade física, né? Emocional, moral, uma agressividade ali, um abuso psicológico, né? Então, esses filhos, eles podem ser vítimas de abuso, né? Dessas mães. Então, abusos físicos, abusos psicológicos, né? Então, e sim, podem se sentir muito lesados e podem sim denunciar essas mães, né? Elas seriam enquadradas na Lei Maria da Penha, tá? Agora, é claro que uma coisa que acontece e com uma certa frequência é que quando esse filho ou essa filha, né, que é mais frequente, né, as meninas sofrerem mais, quando elas vão denunciar a mãe, elas encontram resistência, né? Do tipo, nossa, mas ela é sua mãe. Mas você vai denunciar a sua mãe, o que torna mais difícil, né? E é muito confuso também, né? Porque assim, a criança ela aprende que ela precisa amar aquela mãe. E ela também aprende que a mãe ama os seus filhos. E essa mãe ela pode até falar isso, que ela ama. Só que é uma coisa tão confusa, porque como é que essa mãe ama esse filho e não deixa, não permite com que esse filho exista? Né? Então é muito, muito comum. Sou Bia. Imagino que seja a Bia, tá pedindo para fazer uma parte 2. Muita coisa ficou de fora, né, gente? Já tá terminando mesmo. Bia, vou fazer uma enquete. Se todos concordarem, vamos fazer uma parte 2, então, na próxima semana. A Jane está dizendo que sabia que ia ser, como é que é? Excelente. Aqui, olha, a Bia está falando, a minha mãe se tornou uma pessoa extremamente tóxica em minha vida. Eu não. Se fosse assim, mas estou me afastando dela cada. Aham. Tá, a Bia tá dizendo, né, falando da experiência dela, né, de ter uma mãe, né, ter uma relação tóxica, né, com a mãe e que ela tá, para se proteger, ela tá se afastando e ela tá em dúvida se ela, né, tá errada. Isso é muito comum também, Bia, né, porque para se proteger, o filho ele se afasta, porque é uma relação muito nociva, né? E aí, ao mesmo tempo, sente culpa. É muito comum que filhos de mães narcisistas sintam muita culpa, né? Porque afinal de contas, essa mãe se sacrificou tanto. Então, será que esse filho ele está errado em se afastar? Porque afinal de contas é mãe, né? Como assim eu estou fazendo isso com a minha mãe? Eu não poderia estar fazendo isso. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode fazer, sim, se vocês concordarem, né, uma parte 2 para a gente falar sobre essas sequelas, né? O que fica? Quais são os desafios, né, que são enfrentados pelos filhos? A Júlia tá pedindo aqui para fazer a parte 2. Bonitinha. A Ana Jéssica tá dizendo que as minhas lives deviam ter 3 horas de duração. A Grazi está dizendo que chegou no final, vai ficar gravada se der tudo certo. Aqui, olha, a Valquíria está dizendo: é preciso muita terapia da filha para aprender a se desprender dessa dominação. Exato, é exatamente isso, Valquíria. É muito comum que as filhas busquem ajuda, né? Porque elas ficam devastadas. Né? Uma relação que é extremamente tóxica e é tóxica na família inteira. Né? São vínculos que são zero nutritivos, né? Isso faz muito mal para as pessoas. A Márcia, meu irmão é problemático e minha mãe vive a vida dele, se anulou para o restante da família, não percebe o quanto machucou a família toda. Isso se encaixa nessa patologia? Não necessariamente, Márcia. A gente não teria como, né, falar, é claro, né, que não dá, né, nem daria para fazer, né, um diagnóstico sem conhecer, e claro, sem ser cliente, né? Mas ela pode sim ter, né, apresentar
algumas questões ali emocionais, um vazio, né? Uma relação de dependência e codependência. Né? Isso é muito característica dessa relação tóxica, né, materna, né, de criar essa dependência ou essa codependência. Aqui, como auxiliar um cliente que sofre pelo narcisismo materno. Aí, Júlio, eu acho que fica na parte 2. Como ajudar essa pessoa que sofre, né? Mas uma coisa muito importante, né, é trabalhar, como a gente falou, a confluência, trabalhar fronteira, estabelecimento de fronteira, que esse cliente é uma pessoa, não é um prolongamento daquela mãe, é um ser único, individual, que tem total direito de viver a sua vida, né? Não, essa pessoa não está no mundo para agradar a mãe, né? Nem para buscar. E uma das coisas também a ser trabalhada, né, é justamente fazer com que essa pessoa desista de ter o reconhecimento dessa mãe, porque ela não vai ter, não vai ter nunca, né, o reconhecimento dessa mãe, porque tem filhos que sofrem horrores, né, e fazem de tudo na vida, porque tudo que querem é o amor dessa mãe, é esse reconhecimento, né, dessa mãe, e é algo que não vai vir. Né? Então, gente, vai terminar daqui a pouquinho. Não falei um monte de coisa que a gente pode, né, falar depois, mas temos uma literatura muito pobre, né, nesse tema. No Brasil, principalmente, a gente tem um livro. Aliás, a gente tem uma autora, e essa autora ela tem 2 livros falando, né, sobre mães narcisistas. Uma é Filhas de Mães Narcisistas, Conhecimento Cura. O nome dessa autora é Michele Engelke. E o outro livro se chama Prisioneiras do Espelho, um guia de liberdade pessoal para filhas de mães narcisistas. Tá? Então, gente, tem sites na internet, tem grupos, né, em redes sociais, tem canais no YouTube também falando sobre isso. Aqui no Brasil nem tanto, né? Mas fora do Brasil existem vários trabalhos, tem um congresso internacional que acontece a cada 2 anos nos Estados Unidos, se chama Narcissistic Abuse Awareness Day. Então, assim, aqui eu acho que isso tem muito a ver, né, com o mito do amor materno e com essa imagem, né, que se tem muito romântica da mãe. Eu acho que aqui no Brasil é um tema bastante espinhoso e que é difícil da gente falar sobre isso, porque a mãe é sagrada, né? A mãe é tudo, né? Mãe é aquela que acolhe, aquela que abraça, é aquela que traz aconchego, né? Então é até pecado, tá falando mal da mãe, né? Então, se vocês toparem, votem aí, gente, coloquem lá nos comentários ou então mandem por direct se vocês vão querer, né, continuar esse tema na próxima semana. E aí, se a gente continuar, a gente fala mais sobre, né, os filhos dessas mães. A Jéssica está dizendo... Ah, Jéssica que escolheu esse tema. Jéssica, estão querendo parte 2 do seu tema. E a Jéssica está dizendo para a Bia que o problema não somos nós. Ah, vovó, que é parte 2. Que bom, que bom. Ah, que bom, Grazi. Então, acho que está decidido, né, gente? Semana que vem, então, tem parte 2, né? Falando agora, principalmente das filhas, porque é o que acontece de uma forma, a Jane também quer mais frequente. Jéssica, seu tema valeu 2 lives. Que bom. Rafa também quer. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão por vocês terem vindo. Participem sempre. Mandem temas, porque toda semana a gente vai estar aqui, tá? Conversando. Que bom. Ah, Georgiane, tá aí. Que bom. Marilene. Então tá, gente. Muito, muito obrigada. Alice, Lurdinha. Ah, Vovã, beijos, beijos. Laiane, Jane.
A Júlia. Que bonita. Obrigada, gente, por todos os comentários carinhosos. Para me colocar numa caixinha, né, Rose? Obrigada, gente, super. Obrigada, Jéssica, pelo tema. Leidiane. Várias pessoas queridas que eu sinto saudade. E vários coraçõezinhos. Vanice, Jéssica, gratidão, gente. Obrigada, Vivi. Obrigada. José. José tá sempre aqui. Que bom. Saudade, gente. Beijos, Marilene. Também eu te vejo, Jane. Tô ficando vermelha. É porque eu fico vendo os comentários fofos. Saudades. Quem é Florescer da Saúde Mental que tá por aí? Agora só falta te abraçar, gente. Acho que eu tô há uns 120 dias sem um abraço. Jéssica, você faz terapia com a Vanessa. Que bom. Vanessa é minha querida, my best. É super amiga. Que legal. Gente, faltam 25 segundos. Vai acabar. E eu só tenho a agradecer mesmo. Vanessa é uma querida mesmo. Então, até semana que vem, gente. Beijos, beijos para vocês.